Na tranquila cidade litorânea de Youghal, no sul da Irlanda, as manhãs costumavam ser serenas. As casas cor pastel se alinhavam em frente ao mar. Os vizinhos se cumprimentavam educadamente. E na comunidade não acontecia nada fora do normal. No entanto, tudo mudou em março de 2017. Tina Satchwell, de 45 anos, desapareceu sem deixar vestígios da casa que dividia com seu marido, Richard. Não havia sinais de briga ou pedidos de socorro. Sua bolsa, passaporte e objetos pessoais haviam sumido. Mas seu celular permaneceu na casa. Foi Richard quem relatou o desaparecimento, 4 dias após a última vez que a viu. Ele justificou a demora dizendo que pensou que Tina teria precisado de um tempo sozinha. Por 6 anos, o caso se tornou um mistério nacional. A polícia irlandesa realizou buscas em parques, rios e florestas. Foram emitidos retratos falados, oferecidas recompensas e consultados videntes. Mas Tina parecia ter desaparecido no ar. Não havia testemunhas ou pistas, apenas perguntas. O que realmente aconteceu naquela manhã? Que segredos estavam escondidos por trás das cortinas da casa na Grattan Street? O caso de hoje nos leva a Youghal, uma pitoresca cidade costeira com uma rica herança histórica, localizada na costa sul da Irlanda, no condado de Cork. Esta cidade medieval preserva antigas muralhas, ruas de paralelepípedos e edifícios de grande valor arquitetônico, como a Igreja de St. Mary, uma das mais antigas da Irlanda em uso contínuo. Seu porto natural foi crucial para o comércio marítimo. E no século XVI foi residência do explorador Sir Walter Raleigh. Atualmente, Youghal combina seu charme histórico com praias de areia dourada, atraindo turistas em busca de cultura, natureza e tranquilidade. Em 1989, Richard Satchwell, então com 21 anos, declarou seu amor a Tina, de 19, perto de um imponente farol. Seus caminhos se cruzaram e o romance floresceu depois que Tina se mudou para a casa ao lado da de Richard, em sua tranquila cidade natal de Colville, perto de Leicester, Inglaterra. Tina havia se mudado para viver com sua avó, que a criou. Durante a adolescência, Tina estabeleceu um vínculo profundo com Richard, que era alguns anos mais velho. Após o casamento, o casal estabeleceu sua casa na Irlanda, fincando raízes na mesma cidade costeira onde decidiram construir seu futuro. Eles compraram uma casa geminada de vários andares na Grattan Street, Youghal. Richard trabalhava com transporte de mercadorias. Ambos complementavam sua renda, vendendo roupas e objetos de segunda mão em feira de usados. Eles nunca tiveram filhos, mas adoravam seus companheiros de vida, um papagaio chamado Peach e seus 2 cachorros, Heidi e Ruby. O dinheiro era escasso e por anos dependeram de ajudas econômicas, mas conseguiam se virar. Os fundos adicionais eram sempre destinados a renovar o guarda-roupa de Tina, já que sua paixão pela moda era inegável. A vida do Satchwell tomou um rumo inesperado em março de 2017. No dia 24 daquele mês, Richard contatou as autoridades locais para informar o desaparecimento de sua esposa. Ele alegou não ter visto Tina por 4 dias. No início, Richard não estava excessivamente preocupado. Seu papagaio Peach havia adoecido e morrido recentemente, o que foi devastador para Tina, como se tivesse perdido um filho. Richard relatou que ela estava geralmente desanimada e que o casamento havia sofrido as consequências.
Ele também mencionou que faltavam pelo menos 2 malas. Só quando o tempo passou e ele não teve notícias dela, começou a sentir-se inquieto. Foi então que ele verificou sua caixa de poupança, que continha suas reservas de dinheiro. Essa caixa que Richard afirmou ter contido 26 mil euros, agora estava vazia. Richard descreveu a situação como completamente enigmática e totalmente fora do comportamento habitual dela. Ele relatou que se levantou pela manhã, seguiu sua rotina de chá e torradas, e ela pediu que ele a levasse a Dungarvan, a cerca de 20 minutos de distância. Quando ele retornou cerca de 2 horas depois, ela não estava mais lá. Encontrou as chaves dela no chão ao entrar pela porta da frente. Pensou que ela tinha saído para caminhar e quando ela não voltou, ele se sentiu um pouco indisposto. Eles haviam tido discussões recentemente, então ele pensou que ela tinha ido para a casa de um parente em maio. Ele deu alguns dias, mas quando foi ao médico na sexta-feira e descobriu que ninguém a tinha visto, tudo desmoronou. Achou completamente anômalo que ninguém a tenha visto, especialmente morando na estrada principal. Seus pensamentos iniciais foram que ela viajou para respirar e esclarecer a mente, já que estava muito afetada nos últimos meses devido a algumas dificuldades familiares. Os detetives buscaram horas de gravações de câmeras de segurança na área urbana de Youghal, esperando ver Tina saindo voluntariamente de casa com suas malas, mas não havia rastro dela nas imagens. Uma campanha nas redes sociais foi lançada e fotos de Tina circularam com o apoio da mídia. A polícia irlandesa foi de porta em porta pelo bairro. Com o passar do tempo, os apelos de Richard para encontrar sua esposa se tornaram mais desesperados. Ele se lembrava de suas últimas palavras: "Te vejo em algumas horas, amor." E lamentava que já haviam se passado 3 meses. Ele continuou implorando: "Tina, volte para casa. Ninguém está bravo com você. Meus braços estão abertos. Os animais de estimação sentem sua falta. Eu simplesmente não consigo continuar sem saber. Você só precisa ligar para a polícia. Deixe as pessoas saberem que você está bem." Pessoas próximas a Tina acharam estranho que ela fosse embora voluntariamente e decidisse não levar seus cachorros. Richard sugeriu que seria difícil encontrar alojamento enquanto viajava com animais de estimação, então ela provavelmente os deixou por essa razão. Ele mantinha a esperança de que ela simplesmente voltaria para casa algum dia. Ele disse: "Espero que Tina esteja por aí e entre em contato. Não quero, para ser honesto com você, ir pelo caminho de pensar de outra forma, porque não conseguirei lidar com isso." A polícia, no entanto, começou a questionar a versão de Richard. Não havia tido atividade na conta bancária de Tina, nem no seu telefone. Claro, segundo seu marido, ela tinha milhares de euros em dinheiro e havia deixado seu telefone quando saiu. Os detetives obtiveram um mandado de busca e, em junho de 2017, enquanto Richard estava fora a trabalho, uma equipe de mais de 10 pessoas entrou na casa e a revistou. Ao entrar, eles relataram que a casa estava suja. Fezes de cachorro cobriam partes do chão, uma gaiola de pássaros não havia sido limpa e centenas de peças de vestuário, algumas novas e outras usadas, estavam penduradas em plásticos em várias áreas da casa. Um cientista forense foi levado para realizar testes em toda a casa em busca de sangue. Após 12 horas de busca, não encontraram nada, embora 2 computadores foram apreendidos. Os dados foram examinados nas semanas seguintes. Os detetives descobriram que Richard Satchwell, nos 3 anos anteriores, havia usado diversas contas de e-mail diferentes. Através dessas contas, encontraram comunicações regulares com uma organização que se descrevia como Resgate Internacional de Macacos. Em várias trocas de e-mails e mensagens de texto, Richard estava conversando com alguém dessa organização, chamado Sr. James.
Eles estavam organizando a compra de 2 macacos cegues pigmeus chamados Terry e Thelma. As transações via Western Union revelaram que eles enviavam fundos regularmente, em uma quantia não revelada, para essa aparente associação de resgate. Enquanto isso, a conta bancária conjunta do Satchwell mostrava saques quase constantes no mesmo período. Além dos problemas financeiros, o casal parecia muito interessado em obter esses macacos. A última mensagem enviada por Richard ao Sr. James foi em 20 de março de 2017, o mesmo dia em que Richard afirmou ter visto Tina pela última vez. Ele escreveu que não tinha mais nada para lhes enviar, mas que se os macacos não chegassem, sua esposa o deixaria. 2 vezes por semana, Richard ia ao supermercado Tesco local para jogar na loteria e fazer outras compras. Em 9 de julho, meses após o desaparecimento de Tina, Richard entrou no estacionamento do supermercado e viu 2 malas ao lado dos grandes contêineres de reciclagem. Ele disse que a visão dessas malas lhe causou arrepios. Depois de fotografá-las, ele contatou a polícia e contou o que havia encontrado. A mídia local, que vinha acompanhando o caso com grande expectativa, aguardou os resultados dos testes forenses dessas malas abandonadas. Os agentes apreenderam as malas e as submeteram a uma análise forense exaustiva. A mídia indicou que a polícia estava interessada em determinar se alguém de fora da investigação havia depositado as malas ali para se desfazer delas, ou se alguém estava manipulando Richard Satchwell, ou prejudicando a investigação. Percebeu-se que as malas estavam vazias, embora Richard não as tivesse aberto. No entanto, havia uma escova de cabelo que foi enviada para testes de DNA. Foi observado que, embora em casos urgentes a polícia pudesse acelerar os procedimentos, a ciência requer seu tempo, e não se sabia se as malas estiveram vinculadas de forma conclusiva a Tina Satchwell. Quando os resultados foram entregues, nenhuma conexão com Tina Satchwell foi encontrada. Com o tempo, cada dado recebido pelos investigadores foi meticulosamente rastreado. Na primavera de 2018, uma informação fidedigna foi recebida através das redes sociais. Isso levou a uma busca intensiva na floresta de Castle Martyr, conhecida como Mitchell's Wood. Mais tarde foi relatado que um indivíduo estranho foi avistado agindo de forma suspeita na área, aproximadamente no mesmo período em que o desaparecimento de Tina foi denunciado. A polícia na estação de Middleton estava investigando o desaparecimento de Tina Satchwell, que foi vista pela última vez em março de 2017. Uma sala de incidentes foi estabelecida e uma equipe de detetives trabalhava no caso do desaparecimento de Tina. Até então, 220 linhas de investigação distintas haviam sido realizadas, incluindo o contato com a Interpol. Uma varredura foi realizada em Mitchell's Wood, procurando provas relacionadas ao desaparecimento de Tina, e o acesso à área foi restrito. Mais de 60 agentes da polícia se juntaram a cerca de 30 militares para rastrear sistematicamente 40 acres de floresta. Artigos de interesse foram localizados, ensacados e enviados para testes, mas finalmente nada relevante para a investigação foi encontrado. Não foi surpresa que, aos olhos do público, Richard Satchwell fosse o principal suspeito do desaparecimento de sua esposa. Nos anos seguintes, ele falou regularmente com os repórteres, afirmando sua inocência. Ele declarou: "Se me pedissem para fazer um teste de detector de mentiras, eu faria." Ele também disse: "Minha casa foi revistada sem meu conhecimento e a polícia não encontrou nada que sugerisse algo impróprio. Moro em uma rua principal, então minha entrada e saída são vistas, então não sei por que as pessoas estão sendo tão maliciosas." Quando perguntado se era um homem inocente, ele respondeu: "Eu sou inocente de qualquer crime."
Houve inconsistências em suas muitas afirmações. Estava ficando sem dinheiro para os macacos, mas afirmou ter mais de 25 mil euros em dinheiro guardados em sua caixa. Os detetives acharam suspeito que os Satchwell tivessem conseguido economizar essa quantia de dinheiro. As afirmações de Richard de que ganhavam centenas de euros por semana vendendo roupas não pareciam justificar o suposto valor de suas economias. Um contador forense descobriu que, além de sua conta bancária negativa, a linha de crédito de Richard também estava quase completamente utilizada ou, às vezes, excedida. Isso se devia em parte aos seus planos de construir para sua esposa um grande closet para suas muitas roupas. Outros créditos foram destinados à compra de novas roupas para ela. O tempo todo, ele estava enviando dinheiro para a organização de resgate de macacos. Mais tarde, Richard foi forçado a admitir que o acordo para comprar Terry e Thelma era quase certamente um fraude. Ele mantinha a esperança de que sua esposa aparecesse ou entrasse em contato com a polícia e que, com o tempo, sua inocência seria provada. No verão de 2022, o caso foi entregue à superintendente Anne-Marie Tuomey para uma nova revisão das evidências. Entre outras ações, a superintendente solicitou a ajuda da arqueóloga forense Doutora McCullough, que é especialista em investigações de assassinatos onde os restos foram cuidadosamente ocultados. Após uma avaliação exaustiva do caso, o relatório da doutora chegou a algumas conclusões. Uma delas baseou-se em anos de estudo de casos domésticos. Quando se trata de um cônjuge, geralmente o crime é no lar e, muitas vezes, os corpos são enterrados perto. A doutora McCullough acreditou, com base nas observações das mudanças estruturais relatadas na casa da Grattan Street, que uma busca invasiva na casa provavelmente revelaria os restos de Tina Satchwell. Em outubro de 2023, outro mandado de busca foi obtido para a casa. Um cão foi trazido para ajudar. No primeiro dia, o cão mostrou um intenso interesse em torno do segundo degrau da escada, que se estendia da sala de estar. As escadas eram feitas de madeira nova, não tratada e sem pintura. A parede ao lado era de gesso sem pintura, que também parecia relativamente novo. Debaixo das escadas, os detetives notaram uma nova parede de tijolos mal construída. No segundo dia, depois que o lugar foi escavado, o cão foi trazido novamente. Desta vez, o cão realizou o que é chamado de posição de congelamento completo, direcionada à área descoberta onde a escada estava. Em um buraco de quase 90 centímetros de profundidade, encontraram plástico preto. Depois, viram uma mão. Após os ossos serem delicadamente removidos para a análise, os registros dentários foram usados para fazer a identificação. Eles haviam encontrado Tina Satchwell. Havia pedaços quebrados de vidro em seu rosto e ela estava usando apenas um roupão. Devido à quantidade de anos que haviam passado, a autópsia não conseguiu estabelecer a causa da morte. Uma vizinha expressou sentimentos de alívio e tristeza. Acho que as pessoas estão felizes por terem a encontrado e que ela possa descansar em paz, disse outra vizinha. Estamos felizes por tê-la encontrado, mas estamos muito tristes realmente. E havia uma sensação estranha e arrepiante ontem à noite, e hoje também. Richard foi preso e acusado de tirar a vida de sua esposa. Os detetives esperavam que ele finalmente dissesse a verdade. Na época em que ele enfrentou as acusações pelo caso de Tina, Richard já havia participado de 2 longas entrevistas com a polícia. A primeira foi em 2017. Então ele contou a mesma história que repetiu por anos. Na manhã de 20 de março, ele saiu para fazer alguns recados e voltou para descobrir que sua esposa não estava mais em casa. Em 2021, ele manteve e insistiu nessa versão.
embora tenha começado a elaborar outros detalhes relacionados ao seu casamento e ao tipo de pessoa que, segundo ele, Tina era. Richard afirmou ter sido agredido por Tina no passado, mencionando altercações e discussões. No entanto, ele depois negou que ela fosse abusiva, descrevendo-a como uma mulher excepcional e afirmando não ter nada negativo a dizer sobre ela. Em seguida, ele se contradisse ao relatar que ela o havia agredido e descreveu o que, segundo ele, eram suas inclinações violentas. Ele disse que não era apenas o temperamento de sua esposa, mas que ele suspeitava há anos que ela sofria de uma condição psiquiátrica não diagnosticada, que a impulsionava a agir violentamente sem provocação. Ele estimou que ela o havia ameaçado de abandoná-lo pelo menos 200 vezes em seus 30 anos juntos, uma tática que ela usava para mantê-lo sob controle. Richard explicou que, quando se casou com Tina, sentia que estava obtendo muito mais do que merecia. Disse que ela era como uma esposa de exibição e ele a idolatrava incessantemente. Descreveu como ele comprava roupas para ela porque sabia que seria do estilo de Tina, não importando o quão sensual fosse, porque ele gostava que ela se vestisse bem. Ele admitiu: quando você tem alguém tão bonita ao seu lado, naturalmente faz você parecer bem. Apesar dos arrebatamentos dela, ele disse que a amava sinceramente. Por essas razões, ele disse, sofreu o abuso em silêncio. Quando tinha a oportunidade de falar com seus médicos sobre as lesões que sua esposa lhe havia infligido, ele sempre permanecia em silêncio. Curiosamente, o casal sempre comparecia aos seus exames médicos juntos, um comportamento que sugeria uma dinâmica de controle. Em contraste com as afirmações de Richard sobre a personalidade de dupla face de Tina, estavam as declarações de seus amigos, que disseram que nunca haviam presenciado o tipo de comportamento que seu marido descreveu. De fato, apenas um dia antes de seu desaparecimento, Tina havia dito a um amigo em uma feira que só havia um homem em sua vida e que amava muito seu marido. Esse amigo insistiu que Tina jamais teria considerado qualquer ação que prejudicasse seu marido. Na verdade, parecia que ela faria qualquer coisa por ele. Após a terrível descoberta dos restos mortais de Tina, amigos, familiares e a comunidade, que mantiveram a esperança de seu retorno seguro, se reuniram para homenagear a mulher que haviam conhecido. Eles a descreveram como alguém que colocava um sorriso no rosto de qualquer um, com uma personalidade muito borbulhante e uma pessoa sociável. Ela estava sempre saindo com seus bebês, Ruby e Heidi, e amava a moda, sempre vestida tão bem. Seus entes queridos prometeram apreciar os momentos e todas as ótimas lembranças que passaram com ela. Após sua prisão, Richard Satchwell havia declarado que se declararia culpado antes de permitir que o público visse seu casamento disfuncional e o suposto comportamento errático de sua esposa. No entanto, quando chegou a hora, Richard Satchwell se declarou não culpado. Ele alegou ter tirado a vida de sua esposa em um ato de autodefesa. Em sua nova versão dos fatos, Richard disse à polícia que na manhã de 20 de março, ele acordou cedo por volta das 5h30 da manhã. Sua rotina era fazer chá e torradas para levar na cama a Tina. Ele então passou um tempo em seu galpão consertando alguns canos antes de retornar à casa por volta das 9 da manhã. Então encontrou sua esposa ao pé da escada com um cinzel na mão. Ela tinha o cinzel porque estava raspando a parede de gesso que haviam colocado recentemente. Ela estava usando apenas um roupão. Quando ele perguntou o que ela estava fazendo, ela se virou e se aproximou dele com o cinzel na mão. Richard alegou ter perdido o equilíbrio e caído no chão.
Com sua esposa em cima dele, ele lutava para evitar que ela o esfaqueasse na cabeça com o cinzel. Tudo o que ele pôde fazer para se proteger, afirmou, foi pegar o cinto de seu roupão e segurá-lo no pescoço dela, levantando assim o peso dela de cima dele. No que ele disse, que foi questão de segundos, ela ficou flácida e caiu em seus braços. Em sua dor e choque, ele a abraçou por horas. Então a transferiu para o sofá, onde se sentou novamente ao lado dela por algum tempo. Ele pensou em vesti-la com um de seus vestidos favoritos, mas pensou melhor. Finalmente, ele a levou para um freezer que guardava no galpão. Nos dias seguintes, cavou uma cova debaixo da escada, envolveu seu corpo em uma folha de plástico preto, a colocou no buraco e o cimentou. O sargento detetive Noonan repetiu a Richard Satchwell que sua história não batia. Ele disse que era fisicamente impossível que o cenário que ele descreveu pudesse ter causado a morte de Tina. Richard Satchwell enfrentou um julgamento no Tribunal Criminal Central de Dublin em abril de 2025. A promotora, Geraldine Small, garantiu ao júri que o único veredicto coerente possível era o de culpabilidade por tirar a vida de sua esposa. Ela argumentou fervorosamente que os relatos de legítima defesa ou mesmo de homicídio culposo eram absurdos. Small afirmou que Richard possuía um motivo para tirar a vida de Tina na primavera de 2017, dado que, em inúmeras ocasiões, ele havia mencionado as ameaças de abandono por parte dela e havia declarado ter desperdiçado 28 anos ao lado dela. Após quase 3 décadas de adoração obsessiva, ele havia chegado ao seu limite. O Estado caracterizou as ações de Richard como extremamente premeditadas, intencionais e lógicas. Segundo seu próprio testemunho, ele não buscou assistência médica quando ela desabou inerte em seus braços. O marido obsessivo deixou uma série de pistas em meios digitais, sugerindo que ela havia planejado ir embora. Ele enviou um e-mail para a International Monkey Rescue, declarando com desespero que era sua última chance com sua esposa e que precisava conseguir esses macacos. 4 dias depois, ele foi à residência da tia e do tio de Tina para perguntar se a tinham visto, alegando uma ignorância total sobre seu paradeiro. Depois que ela foi enterrada sob as escadas, ele contatou sua prima preferida e lhe ofereceu um freezer de segunda mão. Além disso, sua versão dos acontecimentos não coincidia com a evidência, incluindo a falta de uma explicação para os fragmentos de vidro encontrados no rosto de Tina. Tinha que haver mais por trás da história, mas se houvesse, Richard não revelava. A defesa chamou apenas uma testemunha, e não foi Richard Satchwell, mas a meia-irmã de Tina, Lorraine Howard. Lorraine testemunhou que Richard era obcecado por sua esposa, referindo-se a ela frequentemente como seu troféu. Ela descreveu o casamento como controlador e estranho, relatando como Richard gastava cada centavo que tinha em sua esposa para vesti-la. Lorraine, que tinha um relacionamento difícil com sua irmã, testemunhou que Tina tinha o que ela chamou um temperamento vicioso. No entanto, apesar de suas discussões, ela também testemunhou que Tina nunca havia se tornado violenta. Esta foi a afirmação em que se baseou a alegação de autodefesa de Richard. O advogado de defesa, Brendan Graham, argumentou que Richard estava longe do gênio criminoso que a promotoria descreveu. Graham diz que, para condená-lo, eles desejavam se concentrar nos comportamentos de Richard após a morte de Tina, porque não podiam provar que ele tivesse a intenção de tirar a vida dela antes. O julgamento durou mais de 5 semanas e mais de 50 testemunhas depuseram.
O júri, composto por 7 mulheres e 5 homens, tinha a tarefa de decidir se Richard Satchwell era culpado de assassinato premeditado, de homicídio culposo ou não culpado por legítima defesa. Em 30 de maio de 2025, após mais de 9 horas de deliberações do júri ao longo de 4 dias, Richard Satchwell foi declarado culpado do assassinato de Tina Satchwell. Richard não mostrou nenhuma emoção ao ser anunciado o veredicto. Posteriormente, foi condenado à prisão perpétua. Assim, encerramos o surpreendente caso de Tina Satchwell. E esperamos você no próximo Mistério Resolvido.